Olá pessoal, bem-vindos ao Arena EE. Eu sou Alessandra Gonzaga, doutora em gestão de pessoas e mestre em psicologia clínica. E eu trago aqui hoje no Arena EE o Marcelo do Carmo, que é meu parceiro de bancada. Algumas vezes vamos trazer convidados. Marcelo do Carmo é engenheiro, mestre em economia e um super especialista em inteligência emocional. Aqui é o hard skill e o soft skill junto, debatendo aqui para destrinchar esse universo das emoções, né? Isso mesmo, esqueci que é administrador também, assim como eu, né? Parabéns, colega administradora, todo mundo tem craque. Somos administradores de empresas também. É isso aí, pessoal, vamos começar então. Como vocês estão vendo, eu e o Marcelo estamos agora num cenário lindo aqui, né? Na mesma câmera, né? Não mais duas janelinhas separadas, né? Exatamente. Agora a gente tem esse espaço aqui para conversar com vocês. E esse Arena EE de novembro está super especial. A gente vai fazer aqui vamos arrecadar os diferentes momentos do Arena EE, né? Vamos falar sobre os melhores temas da Conexão IE. E hoje, em especial, o nosso tema é cura emocional. Isso. Comecei a explicar, né, por que o Arena EE a gente achou melhor, né? Porque pode ser que muita gente esteja acompanhando pela primeira vez, né? Quando a gente faz os serviços de coaching executivo, a gente costumava falar que o espaço de coaching ali era um campo de provas, né? Então era como se fosse ali uma simulação da vida real, onde o cliente, né, e o facilitador que está ali intervindo podem simular algumas situações, né, levantar algumas hipóteses, testar algumas reações, provocar alguns entendimentos a partir de um cenário simulado. E a ideia da Arena, né, é expandir esse cenário para um número maior de pessoas. Quando a gente pensou na Arena, a gente estava pensando lá no teatro grego, onde o que é a função do teatro, né? É a gente ter contato com os dramas, né? Dramas da vida. Com as emoções, né? Com os problemas da vida, e você falar, nossa, né? Olha só, isso acontece comigo também, né? A gente tem essa tendência, né? É sempre muito mais fácil analisar a vida do outro, né, do que analisar a própria vida. A gente sempre é perfeito, mas a gente acha um monte de defeitos, né? Um monte de oportunidades de melhoria na vida de quem nos cerca, né? Então, quando a gente pega e expõe essas situações, ao falar sobre essas situações, e aí nessa arena a gente costuma pegar um acontecimento chave que está sendo comentado, por exemplo, o fenômeno do silent quitting, né, essa demissão silenciosa, ou então algum autor de algum livro que traz algum assunto interessante que tem a ver com o nosso contexto, tem a ver com a nossa realidade. Então aqui é uma licença para falar, é uma licença para a gente interagir e a gente conseguir, a partir dessa nossa interação, trazer insights, né, para as nossas relações, para nosso trabalho, para a nossa vida pessoal, para o nosso crescimento, né, Ali? Isso aí. A gente, quando fala em arena, a primeira coisa que me vem à mente é, de fato, um campo de provas. Porque as primeiras arenas também, antes da gente pensar no teatro grego, a gente pensava naquela arena romana, né? Das lutas também, nossos embates e lutas da vida. Então, a gente busca aqui no Arena IE falar sobre as situações que nos desafiam, os desafios da vida. E como isso modifica a nossa resposta emocional, muitas vezes, ou traz as mesmas respostas emocionais não adaptativas. Quando a gente fala no adaptativo, a gente está falando daquela tal reação. Alguém te xinga, você xinga de volta. Alguém te magoa, você não consegue segurar isso e de alguma maneira coloca o teu pior naquela interação, né? E a gente vai ver esses momentos de desafios, mas também as sequelas, ou como isso pode nos movimentar na vida a qualquer momento. A gente pode a qualquer momento parar e pensar no que a gente já viveu na arena, seja na arena do trabalho, seja na vida pessoal. O que eu acho mais importante é a gente se dar conta, né, dessas emoções. Porque eu falo por experiência própria, né? Eu vivi muitos anos ali no automático, né? Para quem não nos conhece ainda, né? Eu costumo falar que numa vida passada, lá no meu início, né, da minha carreira, eu era engenheiro, né? Minha primeira formação, né, foi em engenharia elétrica. Eu fazia programação de computadores, sistemas, né? Enfim, era um nerd, né? E como assim emoções, né? Como assim um universo emocional? É interessante, né? Porque naquela época a gente
para fazer com que os computadores andassem mais rápido, a gente tinha um coprocessador matemático. A gente tinha um processador do computador, só que o processador do computador, ele era assim muito fraquinho para dar conta de tudo que a gente exigia nos computadores na época, né? O processador ele tinha que cuidar das interações de vídeo, teclado, nem existia mouse, né, no início, né, que a gente utilizava os computadores. Então era teclado, vídeo, os drives para gravar, né, as memórias, etc, etc. O que sobrava, né, ele processava algum comando, né, que você estivesse utilizando algum software específico. Quando esse software, por exemplo, é uma planilha eletrônica, um Excel da vida que não existia na época, você preenchia a planilha, mas ela não atualizava. Você tinha que forçar a atualização, porque você não tinha processador para fazer isso. Então você tinha lá um coprocessador, né, aritmético. Quando eu fiquei sabendo do universo das emoções, né, que a Alessandra me introduziu, né, todo esse conhecimento da inteligência emocional, eu fiquei sabendo dos nossos coprocessadores, né, os nossos diferentes cérebros, né, que a gente tinha o neocórtex, né, que é esse cérebro cognitivo, mas a gente também tinha um sistema límbico, um cérebro emocional, e um sistema mais reptiliano, que seria no computador o que cuida ali do hardware, o que cuida do teclado, né, o que cuida ali dos nossos sistemas outros, né, dos periféricos. Mas tem ali um processador e um coprocessador, um processador e um coprocessador. Só que diferente do computador, né, que eles trabalham mais ou menos em harmonia, esse tal coprocessador emocional que a gente tem, que é esse cérebro límbico, ele tem um pouco de vida própria, né, Ali? Ele não está muito preocupado, né, com o que o nosso neocórtex está querendo fazer. Tanto é que, às vezes, a gente é tomado por emoções, né, e a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Eu acho que isso que é a base ali da inteligência emocional, né, Ali? Eu acho que sim. E a prova de que ele tem, às vezes, vida própria é que a gente pode sentir medo sem saber que sentiu medo. E ter respostas em cima, por exemplo, do medo, estou pegando a emoção medo de exemplo. Ter respostas e decisões baseadas nele, no sentido de embasadas nele, mas que a gente não se deu conta que são respostas amedrontadas. Então, as nossas emoções, elas estão sempre influenciando o nosso raciocínio, a nossa forma de pensar. A gente não precisa estar tomado de emoções, elas nem precisam ser tão intensas para isso acontecer. Eu sempre dou exemplo, a gente traz esses exemplos nos nossos treinamentos, né? Que o dia sempre está igual lá fora para todo mundo. Mas como a gente interpreta a temperatura, o quanto a gente gosta ou não de frio ou de calor, de umidade ou não, de sol ou não, vai modificar também o que a gente está disposto a fazer nesse dia. Então, o nosso humor acaba influenciando o nosso pensamento e acaba influenciando também a nossa interpretação da realidade. O que a gente acha que é importante ou não e, portanto, a nossa disposição. E aí, né, por que a gente trouxe todo esse assunto e o que isso tem a ver com a tal cura emocional, né? Porque existe uma relação, né, clara entre esses dramas, né, essas angústias, essas dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia e todo o estofo emocional, todo o arcabouço de recursos emocionais que a gente tem que aprender a ativar para a gente transformar essa nossa situação, para a gente conseguir atuar no nosso contexto, para a gente conseguir a tal cura, né? Por isso que a tal cura emocional. Não adianta você só encarar, né, uma dificuldade, encarar uma situação, um drama pessoal do ponto de vista racional. Né? Até outro dia você colocou o Excel, como é que era mesmo? O Excel pessoal, né? Você aplicar técnicas, né, que a gente vê por aí de coaching, né, ou colocando... Não, por exemplo, que muitas pessoas fazem tanto um plano de ação pessoal, como a gente fazia há 20 anos atrás, as pessoas ainda fazem um objetivo desenhando em etapas e milestones, que seriam essas etapas o que eu vou fazer, caminho. Como é que eu vou fazer, em quanto tempo que eu vou conseguir. O tal do 5W2H, que as pessoas fazem de plano de ação, só que não apenas... Ok, eu acho legal esse exercício, tá? Não querendo condenar quem tenta planejar a própria vida, acho legal a gente planejar. Só que coisas que não são pensadas acontecem, e humores que não são programados acontecem. E eu gosto muito de lembrar isso, porque muitas vezes acontece da gente ter uma ideia bem clara do que a gente deseja, mas quem diz que a gente tem disposição para isso? Ou o contrário, a gente tem uma super disposição, mas não consegue ter clareza do que a gente quer.
Então, essa sintonia entre o que seria um lado esquerdo, já que tu comentou do cérebro, né? Entre um lado mais racional, lógico, pragmático e seriado, porque isso sim se fala dessa diferença de lateralidade cerebral. Nosso lado esquerdo, ele é mais seriado, né? Então, o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4, ele adora esse tipo de coisa. Só que existe o lado direito que se conecta melhor com o sistema límbico. E quem fala isso, inclusive, é a doutora Gil. A gente sempre vai dar livros aqui também do Arenê, né? Então, se você se interessa por lateralidade cerebral, eu já indico aqui o livro A Cientista que Curou o Seu Cérebro, da doutora Gil, que é maravilhoso. Então, fecha parênteses. O lado direito do cérebro se conecta melhor com o nosso mundo emocional. E, de repente, consegue ter mais clareza desse lugar, dessa sensação que esse lugar nos traz, desta posição que eu desejo, o que ela traz de benefício para mim. E não pensa tanto, digamos assim, em série, e mais em imagens, e mais em interpretações. Então, quando eu consigo saber o que eu desejo e o que eu preciso fazer para chegar lá, eu estou juntando os dois lados. E a inteligência emocional, ela fala sobre essa conexão possível entre o sentir, o pensar e o agir. Essa que é a ideia. Essa conexão, né, que eu acho que é muito importante. Porque eu vejo que a gente tem uma tendência, e eu falo por mim lá atrás, antes de conhecer esse universo das emoções, da gente só focar no agir. A gente só focar no que precisa ser feito. Eu não estou satisfeito com esse meu padrão de comportamento, eu não estou satisfeito com a forma com que eu respondo a determinadas situações, eu vou mudar isso. Mas é como se eu vou mudar isso, 1, 2, 3 já, e eu coloco aquilo no papel, e o problema é que o papel aceita tudo, né? Eu duvido, né? Eu acho muito difícil, você pode até colocar a tua opinião, você querer promover uma mudança efetiva sem considerar as emoções, né, envolvidas no processo. Sem considerar o como você se sente, o como você está se sentindo. Porque, eu não sei, sabe assim, não é uma questão de colocar a carroça na frente dos bois. Você não consegue nem começar um processo de mudança se você não se colocar num estado emocional adequado. E o problema, né, Ali, que esses estados emocionais, eles são como se fosse assim uma armadilha, né? Se você, por exemplo, passou por diversas dificuldades, se você passou por experiências, né, que despertam em ti emoções negativas, por mais que você acorde um belo dia lá inspirado e fala, não, hoje vai, né? Qualquer episódiozinho ali que possa te arremeter a um estado emocional semelhante ao que você já foi vítima lá atrás, te dispara um gatilho e você se amontou ali num canto e quando você vê, passou o dia, você fala assim, nossa, né, de novo eu não consegui. Não consegui fazer. E aí a coisa fica até mais intensa ainda, né? Em vez de você, aos poucos, ir comendo mingau quente pelas beiradas e movendo o teu estado emocional para um estado emocional mais propício para a ação, mais propício para a mudança, a gente acaba reforçando e se afundando num estado emocional negativo e se torna uma aflição aquilo a ponto de você começar a evitar, a você fugir, né, os mesmos caminhos que te levam àquele estado emocional. Então, por exemplo, eu tenho um desafio a cumprir, eu tenho uma dessas metas que eu me coloco. Eu vou tentar colocar a meta em prática, eu não consigo. Ao não conseguir, isso me gera angústia, isso me gera raiva, isso me gera, né, toda sorte de estado emocional. O que eu acabo fazendo? Eu acabo não tentando novamente para não repetir essas armadilhas emocionais e a gente fica paralisado. Então, isso que eu acho que é complicado, né? Você se propor a ir para um estado diferente, ir para um estado que para ti represente um avanço do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista dos planos de ação tradicionais, e você ignorar, né, as dificuldades emocionais envolvidas nesse processo. A gente tem que aprender a lidar com as dificuldades emocionais de forma adequada se eu quero ter sucesso em qualquer plano de ação, né? Em qualquer campo de ação. Isso aí. Eu queria comentar aqui, então, pegando esse teu gancho, do que seria essa sequela. Tu está falando da sequela, de deixar as coisas acontecerem sem que eu me dê conta do porquê estou fazendo ou do porquê não estou fazendo. Então, eu queria fazer aqui uma triangulação para a gente poder explorar, Má. Daí tu me ajuda a explorar ela.
eu quero juntar esses 3 temas: cura emocional, transformação emocional e desenvolvimento de pessoas. Ok. Então, a gente já vem estudando aí nesse último mês, eu e tu, dá para contar aqui no podcast, né? Que nós fazemos parte de um grupo de estudos de professores do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento de Inteligência Emocional, que é o EITRI, né? Então, dentro desse grupo de estudos, a gente fala muito sobre a inteligência emocional transformacional. Pronto, segura essa informação, né? Transformar pessoas. Segundo ponto aqui da nossa triangulação, a questão da cura emocional. Afinal de contas, o que vem a ser isso, né? Cura é um termo muito amplo. A gente sabe que cura tem a ver com extrair a doença e buscar a saúde. Tem um pouco a ver com isso. Então, o que vem a ser doença emocional? Quando eu não consigo mais modificar uma emoção, ou quando uma emoção ela se prolonga por tanto tempo que ela começa a me deixar disfuncional. E isso vale para qualquer emoção, gente, tanto emoções positivas como negativas. Então, se eu estou sempre em estado de euforia, se nunca eu percebo riscos na minha vida, se eu acordo e durmo feliz por meses, cara, onde é que eu estou vivendo? A gente até brinca, o que tu tá tomando? Né? A mesma coisa qualquer outra emoção. Então, prolongada demais, intensa demais, que nos torne disfuncional, isso é doença. Tem a ver ela se torna desadaptativa, né? Porque Exato. a emoção é para preparar você ou para sintonizar você com uma interação. Isso. Com o contexto, né? Isso aí. Então, pronto. Então, essa é uma opção. Eu estou com ela há muito tempo em mim, então não tá legal. E aí, o que vem a se ir para a direção da cura, da saúde? Eu consegui intencionalmente modificar meu humor, intencionalmente regular o meu humor, uma palavra ainda melhor do que controlar, né? Regular o humor. Então, deixá-lo no tom necessário para aquilo que eu vou fazer. Daí, a gente até já recomenda aqui o artigo Com Que Humor Eu Vou, que tem lá na nossa newsletter da Conexão IE. Se você que tiver alguma dúvida, manda aí um WhatsApp pra gente que a gente te dá o link da newsletter da Conexão IE. Bom, então, já triangulei 2, tá? Transformação emocional, que é o nosso grupo de estudos. Cura emocional, que é transformar em saúde. E o terceiro ponto, desenvolvimento de pessoas. E aí eu trago um pouquinho do que a gente viu hoje de manhã no nosso podcast do nosso querido professor Chuck Wolf, com o professor Richard Boyatzis, falando que, por incrível que pareça, quando ele começou a estudar, esse é um professor do MIT, o Richard Boyatzis fez um trabalho junto com o Daniel Goleman na ferramenta que a gente usa na Conexão IE, que é o ESC, né, para competências socioemocionais. E ele conta que ele ficou abismado que nos anos 80, estamos falando dos anos 80, quando ele começou a fazer as primeiras pesquisas nas organizações de como, afinal de contas, os treinamentos sobre comportamento humano poderiam ou não transformar a vida dos líderes ou modificar as formas deles atuarem, ele ficou abismado, porque a mudança era mínima ou inexistente, havia um abismo. Então, ou seja, vamos supor aqui para a gente entender o que isso significa bem claramente. Digamos que um executivo receba um diagnóstico. João não escuta ninguém. Pronto, é um diagnóstico comportamental. João não escuta ninguém. O que o João vai fazer? Um treinamento para aprender a escutar. O que o Boyatzis percebeu? Que por mais treinamentos que se fizesse, o João continuava não escutando. Então, não é porque, bem como tu começou dizendo, Má, não é porque eu sei o que precisa ser feito, olha, você precisa escutar, tá? Não é assim que eu faço uma transformação emocional. Não é assim que eu promovo a cura emocional. Pronto, agora já joguei pra ti. Eu lembrei, né, da minha trajetória, da minha carreira, né? Lá na década de 90 acontecia bem isso, olha. Imagina que a gente está num cenário que o Brasil está abrindo, né, as suas fronteiras para o comércio exterior e um monte de empresas, né, na época eu trabalhava numa empresa da área de eletroeletrônica, estava todo mundo ali muito preocupado em como é que a gente ia fazer, né, para fazer frente à concorrência dos produtos importados.
Porque a gente, no Brasil, na época, a gente não tinha tecnologia, a gente não tinha competitividade, a gente não tinha preço, era muito desleal essa concorrência. Então, as empresas, elas optavam por quê? Por concorrer por custo. Qual é a melhor forma de reduzir custo? Downsizing, né? Então, a gente vivia ali sobre a sombra, né, ou sobre o fantasma de quem é que vai ser colocado em disponibilidade, né, quem é que vai ser demitido nessa rodada, né, de downsizing, porque isso não acabava nunca. E ainda numa época de hiperinflação, etc, etc. Então, a gente, por um lado, com medo do que ia acontecer no próximo mês, e por um outro lado, com raiva, né? Por quê? Tinha menos pessoas, mas as tarefas continuavam lá. Então, esse era o contexto organizacional, medo e raiva. Só que a gente tinha que viver nesse ambiente de medo e raiva. Tristeza de quem tinha perdido algum colega, por exemplo. Tinha perdido colega, etc. E não se falava sobre isso. Uhum. A gente não sabia como lidar com isso. Para você ter uma ideia, né, eu tinha uma situação, antes desse panorama todo, que eu tinha um líder e esse líder tinha uma equipe de 5 pessoas. E a gente se conversava, a gente se falava, havia um canal de comunicação estabelecido. A ponto de, se algum dia eu não estava muito bem, né, eu tinha tido um problema em casa, o meu líder falava, pô Marcelo, o que aconteceu? Né, tu está com essa cara. Havia abertura para isso, havia esse tipo de percepção emocional. Um pouquinho mais adiante, havia um líder para 33 pessoas. Acabou a conversa de amigo. Esse camarada nem que sabia o nome das 33 pessoas. Sim. E pior, né? Esse líder era como se fosse assim, o engenheiro-chefe, né? Era o engenheiro alfa. Então, como todo bom engenheiro, como assim falar com pessoas, né? Então, não tinha esse tipo de coisa. E isso se disseminou por todas as organizações. Tanto é que os RHs, na época, começaram a fazer, olha, você tem que conversar com o cara. Toma essa pesquisa aqui, ou toma esse checklist, ou toma esse conjunto de competências, avalie o camarada, né, e vê o que ele precisa fazer para melhorar. Você não fala, então como é que ele conversa com os outros? Ele não fala. Tá? Então está aqui, está no checklist, você tem que conversar. Então toma esse checklist, avalie o camarada em cima desse checklist. Cara, eu não sei avaliar o cara. Eu não consigo, não tenho esse contato aqui para chegar a uma conclusão de se ele está ou não está se comunicando com a sua equipe. Você está trazendo um outro problema aqui, Má, que é a dificuldade de fazer uma avaliação de fazer um diagnóstico, né, de comportamento. Não, então pede para ele se autoavaliar. E se ele for oportunista? Não, então os pares dele avaliam ele. Aí começaram as avaliações 360 graus. Que por mais que você tivesse lá um resultado, e aí, o que eu faço com essa avaliação? O que eu faço com essa informação? Então era um mundo em que as dificuldades emocionais estavam aí, esse sentimento de raiva, esse sentimento de injustiça, esse sentimento de... que, aliás, é um fenômeno muito semelhante ao silent quitting agora, né, que a gente ouve falar e ainda ouve falar, né, que foi todo mundo para casa, todo mundo para o mundo online, e agora eu tenho que voltar e eu não quero voltar, mas eu também não quero me demitir. Era muito semelhante ao que aconteceu lá na década de 90. E não se fala sobre isso. E não adianta você vir com treinamentos, né, de comporte-se assim ou comporte-se assado, né, que se assemelham muito a regras de etiqueta, né? Isso. É um treinamento de etiqueta, né? Olha, a gente começa, né, dá bom dia para o coleguinha, né? Vamos fazer uma reunião de início de período e todo mundo pode falar. E como se dá feedback? Olha, né, o feedback assim, o feedback assado. E a gente não fala sobre o elefante que está em cima da mesa, né, que é o estado emocional que está afligindo todo mundo. E que é muito comum a gente ver isso nas empresas, né, Má? Então, aí vamos lá. Eu te pergunto ou tu pergunta para mim? Como é que a gente faz a cura emocional, Má? Como é que a gente faz a cura emocional dessa organizacional, Ali? Né? Depende da situação, começo de história é esse. Cura emocional, a gente pode dizer que não acontece de alguma forma, tá? Vamos colocar 3 coisas que não são cura emocional? Acho que é fácil às vezes, né? Beleza. Então, não é cura emocional você fazer uma grande intervenção e nunca mais. Aquilo que se fazia na década de 80... Vamos abraçar a árvore ali. Vamos ali abraçar, todo mundo abraça a árvore, né?
e vamos juntos construir uma ponte em Brincar de nós. quebra-cega. Fazer uma jingle pro TikTok, nada disso vai realmente resolver o elefante no meio da sala. Pelo né? contrário, pode até ampliar. Vai ampliar a frustração, você Exatamente. fingir que está tudo bem, que somos todos amigos, se eu tiver com uma dificuldade financeira na empresa. Segunda coisa que não adianta, o tal comando e controle. Por muitos anos, as empresas entenderam que se o líder roncasse autossuficiente, forte o suficiente, ele iria ser seguido. E por muitos anos isso funcionou. Funcionou, a gente é dessa geração em que funcionou. Em que os líderes eram conhecidos por a cultura de decibéis, como alguns diziam, né? Ou seja, grita mais quem pode mais, né? Só que isso não tem funcionado mais. E isso tem gerado alto custo de saúde, sem dúvida, para as pessoas, mas também financeiro para as empresas, pelos altos índices de turnover e tudo mais. Então, também não funciona comando e controle. Também não funciona para cura emocional, um terceiro item que a gente pode trazer aqui, soluções mágicas para o seu de jejum, sabe? Coisas assim do tipo, vou implantar os 5 passos para o sucesso meteórico para a grande estratégia do oceano cor-de-rosa. Sei lá eu qual é a do oceano agora, né? Os 7 hábitos extremamente eficazes que precisa de mais 2 para funcionar. Exatamente. Então, assim, toda tentativa de passar uma régua, uma fórmula mágica, alto lá, porque as fórmulas mágicas não consideram o contexto. Não consideram as pessoas, não consideram o tipo de negócio, não consideram o emocional. Sim. Então, assim, se existe uma cura emocional, essa cura é das pessoas, porque as emoções são das pessoas. E não existe uma cura emocional você deixando de lado a informação emocional, você se dando conta das emoções. Toda cura começa com um diagnóstico, né? Então, todos os modelos de inteligência emocional que a gente já estudou, eles começam com essa autopercepção das emoções. Sabe que quando a gente se conheceu, uma das perguntas mais difíceis, né, que você me fazia é: o que você tem, Má, que você tá com essa cara? E eu falava: eu não sei. Mas eu honestamente não sei. Eu sei que não tá legal, mas daí elabora isso. Eu lembro que você usou essa verba. Elabora. Elabora. Né? Me conte mais detalhes, né? Eu não sei, né? Tem até um artigo, né, que eu coloquei lá no LinkedIn, né, que é o do sommelier emocional, né? Eu brinco que quando eu mudei aqui para o Sul, eu sou de São Paulo, né? E lá a gente toma cerveja, né? O pessoal que gostava mais de sair de noite tomava ali, sei lá, tinha alambiques com diferentes tipos de cachaças envelhecidas assim, assado. Nunca fui muito de beber, mas o pessoal tomava cerveja, né? E aqui no Sul o pessoal toma vinho. E para mim vinho era vinho tinto ou vinho branco. Né? E olhe lá. Né? Eu no meu é seco ou suave. Era sangue de bois, né, que a gente brincava. Né? Era vinho de garrafão, de 5 litros, né? Vinho de mesa, imagina. E aqui eu fui aprendendo que, olha, tem uvas. Né? Então conforme a uva, né, varia o sabor do vinho, varia a quantidade de taninos, e o vinho é forte, etc. Não é? E não é só a uva, é o tal do terroir, né? E aí o cara lá que é sommelier, ele fala, esse vinho tem eu não sou sommelier, nunca fiz curso de sommelier. Aromas frutais. Aromas, assim, lembra couro, lembra fruta, lembra mora, e tem o buquê, que é quando vem, e tem o gosto que fica, nossa, né? E com emoções é mais ou menos assim, né? Eu acho que a primeira desafio, né, de qualquer cura emocional, isso vale para o desenvolvimento da liderança, isso vale para você fazer uma mudança na sua vida pessoal, usar a inteligência emocional como ferramenta de transformação, né, de jornada de vida e de carreira. A primeira parte é você conseguir fazer esse diagnóstico. Quando alguém perguntar para você o que você tem, você conseguir responder do ponto de vista de qual é o estado emocional. E isso, para mim, foi assim, nossa, né? Porque uma das primeiras coisas que tu me ensinou é o que dispara
a emoção varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, uma coisa que me deixa com raiva pode ser diferente, né, de uma coisa que te deixa com raiva. Tem algumas coisas que eu acho ultrajantes, tem outras coisas que você acha normais e se ultraja por outras coisas. Então, cada um, em função do seu conjunto de crenças, do seu histórico emocional, vai ter certas emoções disparadas a partir dessa ou daquela situação. Vírgula. Uma vez essa emoção tendo sido disparada e você estando nesse estado emocional, o significado desse estado emocional é universal. Isso aqui é o mais lindo de tudo, né? Uma pessoa com raiva, por exemplo, ela não está disposta a ouvir ninguém. Isso. Né? Então, esse líder aí que tu falou, né? Ó, você não escuta. Bom, o que está te deixando com raiva? Porque o que você tem é raiva, né? Então você uma das não, possibilidades, uma das possibilidades, né? Com certeza, uma das possibilidades é você está com raiva. Isso. Então você pode não escutar aquele funcionário porque aquele funcionário ele tem algum tipo de comportamento, algum tipo de postura, algum tipo de resposta que você não aguenta mais. Você está por aqui. Ou nem é com aquela pessoa, porque a raiva ela faz isso também. A raiva, a gente diz que a raiva é cega ou que ela te cega. Porque você não escuta e você não vê. Você fica que nem um touro bravo tentando atacar quem vier. Isso. Então, o que acontece? Primeira coisa, olha, é raiva, né? Vamos supor que é raiva. Vamos supor tá? que seja. Faz de conta, olha, eu tô com raiva. Ah, tá. Então, olha, quando você tá com raiva, você não vai escutar ninguém. Então, esse é o primeiro... É um primeiro clique. Primeiro clique. Tá, beleza. E agora? O que eu faço com essa raiva? Ainda tem um outro clique que vem logo em seguida, Mar, que me fez lembrar aqui, já que a gente está pegando esse caso... a gente fazendo um trabalho de facilitação emocional, se você é nosso cliente, não se preocupe, não vou dar seu nome. Ouvindo agora, ela vai contar agora, né? Calma, não vou dar teu nome aqui. Calma. Então, eu me lembrei de uma vez, a gente numa mesa de facilitação emocional, de facilitação executiva, né, que a gente chama, e... A gente estava falando sobre um tema um pouco polêmico, era para ser um pouquinho mais acalorada a discussão, como sempre uma espécie de arena controlada, né? Que é o que é a facilitação. Campo de prova ali, né? Um campo de provas. E de repente um deles se exaltou e levantou a voz e começou a xingar o outro, assim, não abertamente, mas assim, aquela xingada de lateral. Xingando a área, xingando o processo, xingando coisas que essa pessoa fazia. E eu interrompi ele em pleno voo, né? Porque ele estava só se aquecendo. Sim. E ele tinha uma posição hierárquica superior à pessoa que ele estava fazendo isso, que estava ficando cada vez mais, assim, estava sendo atingido já pela reação dele. E como eu estava de mediadora, eu interrompi em pleno voo e disse para ele apenas assim, desculpa te interromper, né? Vamos chamá-lo de João, já que a gente estava com o João aqui no nosso exemplo. Mas como que você acha que a tua fala faz o teu colega se sentir? E esse é o segundo grande clique, Má. É você perceber não apenas o que acontece em você, na tua fisiologia e no teu pensamento, mas o que você acaba provocando nas pessoas. O efeito que você provoca no outro. Porque no final das contas, a gente quer provocar um efeito positivo nos outros. Do contrário, a gente não estaria numa posição de liderança ou numa tentativa de resolver uma situação. Isso eu acredito também. Eu acredito que ninguém tem um comportamento inadequado de propósito, né? O que eu acredito é que a gente não sabe, né, como se comportar. E às vezes, na tentativa de fazer o que a gente acha que é certo, né, a gente acaba perdendo a mão, né, e acaba ampliando, né, os decibéis que nem tu falou. E aí o que acontece, né? Pensa num camarada, num João, que isso acontece todo santo dia. Todo santo dia. Porque todo mundo fica com raiva aqui e ali, né? Aliás, outra coisa que eu aprendi contigo é que não existe emoção ruim. Toda emoção, ela tem uma razão de ser, ela tem um propósito, né? Então, por exemplo, se você precisa modificar uma situação, se você precisa lutar pelo seu direito ou corrigir uma injustiça, um pouquinho de raiva, né, pode ser bem-vinda, te dá a energia necessária para você confrontar, para você contestar. E te lembra os teus valores, né? Ela te joga na cara os teus valores que foram de alguma maneira violados. Ela te tira de um estado de acomodação, né? Fala, não, deixa para lá, não deixa agora, não vamos deixar para lá.
problema é regular essa raiva, né? Para não... E de enquanto ela todas tá em é a pleno mais voo. difícil da gente regular. Tu viu que a gente tá em torno da raiva, né, Má? Acho que tem a ver com o nosso eu momento, acho que tem a ver né, com o do momento que a gente está vivendo. sentindo, né? É. Mas aí, pensem, né, num camarada que ele toma café, almoça e janta raiva. Bah, Aí isso, uma conserva né, de cortisol. uma conserva de cortisol, ele já está imbuído, isso se torna uma emoção de fundo. E aí a gente sai dessa necessidade de você conseguir capacitar um gestor a ter uma interação mais efetiva com o seu funcionário e começa a entrar para o lado da cura emocional. Porque se eu tomo café, almoço e janto, né, emoções nesse espectro da raiva, chega uma hora, eu sou a raiva. Né? Meu Isso nome é se raiva. torna um atributo de personalidade. Ih, lá vem o cara, né? O cara, né, eu lembro que eu tinha um dentista lá atrás, né, o sobrenome dele era da Fúria, né? Nossa! E a gente vai, e aí, como é que tá o da Fúria? Ah, tá furioso, ele era bravo, né? Imagina, criança ficando quieta na Podia cadeira do entrar nos dentista. predestinados. Lembra dos antigos lembro dos predestinados? Uma criança ficando quieta na cadeira do dentista. Não tem, isso não existe, né? Então ele vivia bravo, né? Nos Então, predestinados. e o da Fúria? Tá furioso, né? A gente brincava, né? Então isso se torna atributo de personalidade. E a gente precisa se dar conta disso e quebrar esse padrão, né? E Porque- eu te diria, Má, que Ah. esse padrão, não sei se tem a ver com o fato de ter pego muitos furiosos no nosso trabalho de desenvolvimento de executivos, mas eu tenho a impressão que não é o mais difícil de todos. Não é. Exatamente porque é o que está mais evidente. Quando uma pessoa Que ela incomoda mais, né? Não dá pra você... exato, a pessoa também se incomoda com isso, ela percebe que ela destrói relações, que ela não consegue cativar pessoas, que ela não consegue trazer para si o que ela gostaria de trazer dos outros. Não adianta, a raiva destrói, aonde ela for, ela destrói. Então, a pessoa parece um pouco, me veio na cabeça aquele personagem que não podia tirar o óculos, que queimava tudo, sabe? Aham. Então, assim, eu não lembro o nome desse personagem, se alguém lembrar aí pode É, botar no do chat. X-Men lá, eu não sei. Eu Isso, sei que exa- personagem que é, mas eu não sei o nome Exatamente. dele. Aham. Então, é a pessoa furiosa, ela queima tudo. E isso faz com que ela, de tanto queimar, ela acaba ficando isolada de tudo, de todos. Qual que é a emoção mais difícil de curar? Eu acho que a mais difícil de curar é o medo. Porque ela é a mais básica, basal e a mais fundada, num sentido de fundação e num sentido de fundamento. Porque o medo, ele na verdade se justifica. Então, vou dar um exemplo bem simples. Teu filho adolescente saiu de noite. E você começa a desenvolver um tipo muito específico de medo, um subtipo da família do medo, que é a preocupação. Você começa a criar cenários horríveis do que pode acontecer com o seu filho e com a sua filha. Quem pode dizer que você está completamente errado? Né? Então, assim, o medo, ele te paralisa e, ao mesmo tempo, ele te blinda. Ele cria uma couraça ao redor de você. E quanto mais medo você tem, mais você se acostuma com esse conforto que ele te traz. Ele te cria um casulo. Tu vive encasulado. Eu lembro que outro dia você também fez aquela associação entre o medo e aquela zona de conforto da pessoa cordata, né? Isso. Aquele pessoal do fica chato, né? Que tá sempre de Isso. boa. Tá tudo Não, e que bem. tudo na sua vida é controlado. Cada hora é controlada, cada miligrama de sal na comida, cada riso extra, tudo acaba sendo medido em Sim. conta-gotas. Aí a pessoa vem, ela faz um despropério, ela é tratada mal, ela fala, não, tudo bem, a pessoa ela teve um dia difícil, eu não me incomodo. Né? É um medo de chegar, não, peraí, ó, só um pouquinho. Né? Esse é um possível medo e ainda é um possível derivado do medo, é essa pessoa com uma personalidade cordata. Uma outra possibilidade são os paranoicos, em geral. Os caras que se esquivam das pessoas também, que tentam viver isolados. A teoria da conspiração constante, né? Os ansiosos, quem não está entre nós ansioso, me conte, levante a mão, quem não fica ansioso, né? A ansiedade, a gente brinca que o remédio tem que vir no feijão agora já, né? Não é mais... tem que botar no feijão. Então, assim,
o medo me parece o mais difícil, mas uma outra emoção também que é bem complicadinha de trabalhar no campo das empresas é a tristeza. Porque a tristeza, ela não é nem sequer aceita como existir, né? Tu quer ver uma pessoa ficar como se ela fosse com alguma doença contagiosa? Ela sofreu uma perda. Se uma pessoa sofre uma perda numa empresa, os colegas se afastam. E quanto mais terrível é a tragédia que acometa ela, mais longe os colegas vão. Uhum. As pessoas têm pavor no âmbito corporativo de perdas. E a tristeza é acionada pela perda. Então é extremamente difícil também. E existem certas combinações emocionais que não estão nas nossas básicas daí. Aí tu pode pegar inveja, tu pode pegar vergonha, tu pode pegar o medo da avaliação do outro, que é um medo bem específico também que tem nas empresas. Tu pode pegar a tão conhecida frustração, que as pessoas também às vezes se alimentam dela de manhã, de tarde, de noite, né? Que é uma expectativa que eu tinha com a vida que a vida não trouxe para mim. Nossa, como é difícil tratar isso. Então, tudo depende do contexto que a gente pegar, esse indivíduo ou esse grupo de trabalho. E a cura emocional vai ser mais ou menos difícil de ser feita. Mas eu acho que essa abordagem pela inteligência emocional acaba facilitando essa cura emocional. Porque o que acontece? Digamos que eu tenha uma dessas emoções básicas, né, ou né, derivadas de pano de fundo. Frustrado. Eu sou uma pessoa frustrada. Né? Eu tenho uma série de frustrações em função de desafios que eu já me coloquei no passado, que eu não soube medir bem a minha capacidade de enfrentar esse desafio. Eu me coloquei ali a colocar um passo, né, maior que a própria perna, né, e cair numa armadilha e de me frustrar cada vez mais e de uma hora para outra isso virou uma síndrome de autossabotagem, né? Ou então eu fico ali numa síndrome de impostor, achando que eu nunca vou ser bom o suficiente, etc. Eu caí nessa armadilha, né? Bom, eu posso pegar um caso específico, né, e tentar compreender aquele caso específico, que é um contexto, é um cenário, é uma manifestação dessa emoção de fundo que acaba me levando a comportamentos ou decisões inadequadas. Só que às vezes, né, ao tratar esse caso específico, eu posso ficar assim tão distraído ou tão desfocado, né, em tratar desse caso específico e tentar arrumar 1000 justificativas ou tentar dar 1001 explicações. Isso não depende só de mim, mas veja bem que nesse cenário, nesse contexto, tá, calma. Isso daqui é só uma manifestação, é como se fosse a pontinha do iceberg. Isso daqui acontece por causa disso, por causa desse estado emocional maior, por causa dessa armadilha emocional que você se põe. E o problema da armadilha emocional é que a gente fica vivendo isso, né? A gente fica ruminando isso, né? A gente gosta, às vezes, a gente se acostuma, para não falar gosta. É que a gente gosta de lidar com os demônios que a gente conhece. Então isso daqui eu já conheço. A gente então, não troca por outros desconhecidos. Tanto é que a gente cai na fossa, né? A gente cai no estado. Todo mundo aqui que já entrou numa fossa, né, sabe muito bem como é que é entrar numa fossa, né? Dependendo da música que você coloca ali, você entra na fossa, fica horas na fossa, né? Na melancolia, etc, etc. Então, quando você olha, deixa isso daqui um pouquinho de lado, vamos entender essa emoção, né? Vamos entender que essa emoção aparece no caso A, no caso B, no caso C, no caso D, tudo tem um denominador comum que é essa emoção. Ah, tá. Então vamos aprender a lidar com essa emoção, vamos entender essa emoção, vamos entender o que ela causa, vamos começar a perceber como essa emoção começa a se manifestar, o que eu posso fazer para regular essa emoção. Então é como se eu atacasse uma causa raiz e não ficasse preso a um cenário, a um detalhe, né, que eu posso... Ou a um desejo que seja uma alucinação. Eu estou vendo o nosso logotipo aqui, Arena IE, né? Que lindo o nosso logotipo. A Arena da Inteligência Emocional. E muitas vezes a gente vê programas, livros, ideias em torno da inteligência emocional que são, eu digo, meio doidivanas, assim, meio... sabe assim, mundo de Alice. Basta acreditar, é uma das possibilidades. O pensamento mágico, né? O pensamento mágico. Se eu desejar muito forte, tudo vai acontecer.
E eu acho bacana, por um lado, a gente ser positivo, não sou contra afirmações positivas, acho que elas podem ter o seu papel de regulação emocional, só que elas te impedem de ver o outro, elas te impedem de melhorar a relação. E num grupo de trabalho, não adianta só você fazer o seu trabalho. Você vai precisar envolver pessoas e você vai precisar, de alguma maneira, olhar o que está acontecendo no campo coletivo e não só no teu espaço interno. São as suas emoções e a emoção dos outros, né? Que colocadas juntas pode dar química ou pode dar uma coisa muito caldo. Muito ruim, né? Exato. Então, essa cura emocional, isso que eu acho que é legal a gente já ir encerrando, chegando nesse contexto, ela não é só de uma pessoa, ela é de um grupo, ela é de uma interação. Inteligência emocional tem a ver com reconhecer e regular emoções em si e nos outros. E esse e nos outros é que muitas vezes o pessoal deixa de lado quando trabalha a cura emocional. Né? Porque eu tenho que pensar que é interacional essa cura, ela não é só para mim. Tem que combinar com os russos, né? Tem que combinar com os russos. Então eu vou fazer aqui a propaganda do nosso livro, Mar, né? Tá. Esse aqui é meu, mas a gente sabe que você estava aqui em cada capítulo e que você editou, então por isso que eu chamei de nossa, eu vi que ele me olhou diferente ali. Então, o Conexões Inteligentes, como gerenciar as emoções no trabalho e na vida pessoal, aliás, do contrário, na vida pessoal e no trabalho. Esse livro está na Feira do Livro, né? Ele hoje é disponível na Livraria Santos. E se você quiser adquirir, não encontrou na Livraria Santos, não tem a Livraria Santos na tua região, manda um recado para o @conexãoie no direct lá, que a gente dá um jeito de remeter esse livro para você, né? E tem na Amazon, né? O Kindle, né? Ele está custando R$50 na Livraria Santos. E se você comprar nessa semana, a gente está fazendo aí a promoção de R$42, né? Então, isso agora até o final de novembro, vamos manter essa promoção aí. Para quem quiser começar o nosso mês do Areneie, vamos colocar ele na promoção. Legal. Isso aí. Tem que falar que ouviu no podcast. É, isso mesmo. Tem que contar que ouviu no podcast o brinde, né? O brinde. Tá, e aí no nosso próximo encontro, né, Ali, a gente vai falar um pouco mais disso que você até chegou a mencionar, né, que é o Transformative E, né, que é a inteligência emocional como forma de você transformar a sua vida e carreira, que é esse grupo de estudos, né, lá do Texas que a gente está participando, que eu acho assim muito interessante, né, porque até então é como se a gente lidasse com a inteligência emocional no curto prazo, né? Então, eu tenho essa interação, eu tenho essa situação, o que eu preciso fazer para me tornar uma pessoa mais assertiva, ou ter uma postura, um comportamento mais adequado para essa interação do aqui e agora. E quando a gente fala de inteligência emocional transformativa, é a gente juntar recursos emocionais para sustentar uma transformação de longo prazo. É inteligência emocional focada numa transformação de longo prazo. Isso eu acho fantástico. Que isso é de não tem fato, nada ainda não tem. É por impressionante aí, como né? eles são maravilhosos, o pessoal do EITRI para isso, e por isso que a gente trouxe o EITRI para o Brasil. Então a gente está estudando, a gente está fazendo nossa lição de casa e a gente vai compartilhar, a gente vai passar colinha aqui para vocês, né? Isso aí. Do que é mais interessante nessa jornada aí de transformação emocional. E é importante dizer também, né, Má, que já vai ser agora a terceira iniciativa com o EITRI, que a gente já teve aí pós-MBA de inteligência emocional feito a partir de uma parceria com um órgão internacional, e que a intenção é seguir fazendo cursos, formações com eles. Se você tiver interesse, né? aguarde Novidades, aí, né? que vai vir novidades, certificações com o pessoal de lá de fora. Eu não quero dar spoiler sem ter o formato, né? Nós, no próximo podcast, com certeza, a gente já vai falar aí das próximas iniciativas, né, de desenvolvimento de inteligência emocional junto a instituições de ensino aqui no Brasil. Muito bom. Então, obrigada a você que ouviu aqui o Areneie. E deixa seu recado, comenta com a gente nos comentários com que mídia que você nos ouviu. E também seus pedidos, o que você quiser que a gente fale por aqui. E nos siga lá por algum lugar, @conexãoie. Em algum lugar, né? A gente está no Spotify, Insta, no LinkedIn, no Instagram e no YouTube. Nesses 4 canais aí, você pode nos acessar. É isso aí. Então tá, até a próxima. Até a próxima.